Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu quero saudar todos com a gloriosa paz do Senhor, nesta terça-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, onde estamos aqui, nesta noite, para celebrar um culto com os irmãos, mas de agradecimento por tudo aquilo que Deus tem feito, pelo que o Senhor vai fazer ainda com cada um de nós. Deus tem sido muito misericordioso com todos nós nesses dias difíceis. Por isso, irmãos, nós queremos nesta noite celebrar este culto em gratidão ao Senhor. Para isto, vamos então fazer uma oração, começando o nosso culto de doutrina, culto de ensino da Palavra de Deus. E gratidão é um ensino muito importante, a gente saber ser grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele está fazendo com cada um de nós. Querido e eterno Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, para nós nesta noite, Deus, é uma alegria. Estamos aqui aos Teus pés para celebrarmos a Ti, ó Senhor, um momento de gratidão, um momento de agradecimento. Enquanto as pessoas, Deus, ficam o tempo todo pedindo, implorando, buscando, nós estamos aqui para Te agradecer. As Tuas copiosas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. E nós cremos, Deus, que Tu vais continuar com as Tuas mãos estendidas, nos abençoando. Deus, dá-nos um culto abençoado, é o que nós Te rogamos, no precioso nome do Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, como vocês sabem, continuamos no lockdown. Vai se estender até domingo, dia 21. Pelo menos esta é a determinação das autoridades constituídas. Até lá, nós estamos em obediência às autoridades, com as nossas portas da igreja fechadas. Mas nem por isso deixamos nós de estar junto com a igreja do Senhor, de estarmos nos comunicando através das redes sociais. E nesta noite não será diferente. Estamos através dos canais das redes sociais, na sua casa, no seu lar, para juntos, nesta noite, nós prestarmos o nosso culto a Deus, nossa tributação ao Senhor, por aquilo que o Senhor vai continuar fazendo sobre a vida de cada um de nós. Vamos convidar a mídia da igreja para trazer dois belíssimos louvores para o nosso deleite espiritual, e após esses dois louvores estaremos nós de volta para ministrar ao seu coração a poderosa, a preciosa Palavra de Deus. Adoremos, pois, ao Senhor nosso Deus. Agradecer a Deus pelo seu cuidado com os seus, ao abrir o mar e a seco andar. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Posso agradecer a Deus por estar na cova dos leões, na fornalha ardente não queimar. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer,
quero agradecer ao Salvador. Hoje sei que posso caminhar de mãos dadas em volta do altar. Como foi, eu sei, sempre será. Quero agradecer ao Salvador. Eu quero agradecer ao Salvador. Eu quero agradecer ao Salvador. Como posso agradecer a Deus? A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção. É uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar, minha alma está
Vamos cantar juntos isso? Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei? O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Toda tua, Pai. És meu Senhor, meu Salvador. Tu és. Amém. Bem, irmãos, graças a Deus, depois de 2 belíssimos louvores, estamos de volta para continuar o nosso culto de ensino da Palavra de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia conosco nesta noite de terça-feira. Vamos fazer uma leitura no Salmo de número 107. Salmo 107. Vamos ler apenas e tão somente um versículo do Salmo 107, onde vamos tomar esse versículo de base para a nossa reflexão nesta noite. Diz o texto sagrado, Salmo 107, versículo 1: Dai graças, pois, ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Dai graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, e a sua graça dura para sempre. Amados irmãos e amadas irmãs, a gratidão é um sentimento muito importante. E a Bíblia Sagrada está repleta de referências onde Deus se agrada, onde Deus gosta de fazer algo por você e que você o seja grato por aquilo que Ele fez. Afinal de contas, quando Deus nos abençoa, quando Deus faz algo na nossa vida, certamente, queridos, é pelo seu amor, é pela sua misericórdia, é pela sua graça, porque de nós mesmos nada, absolutamente nada, nós merecemos. Porém, queridos, a verdade é que nem todas as pessoas, nem todos os seres que são agraciados por Deus com alguma coisa têm esse momento de gratidão, voltam para agradecer
A Bíblia Sagrada nos fala, aquela passagem conhecidíssima, quando nós implantamos na igreja o nosso culto das quintas-feiras, quando voltar após o lockdown, o nosso culto de quinta retornará. Por enquanto só estamos terças e domingos. E no culto da quinta-feira é um culto dedicado a testemunho. É um culto dedicado à gratidão por aquilo que Deus tem feito e continuará fazendo por cada um de nós. E naquela oportunidade em que nós implantávamos aquele culto da gratidão ou dos testemunhos, nós falamos exatamente sobre esta passagem conhecidíssima de gratidão, onde nos tempos de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, lá na região da Judéia, que era a sua região predileta, a Bíblia diz que alguns leprosos buscaram no Senhor a cura. Nós sabemos que naquela época ser leproso era algo terrível, não é? Era um mal incurável, não tinha cura. A medicina não tinha chegado ainda a uma solução para aquela doença tão terrível que causava, inclusive, a separação da pessoa acometida daquele mal da sociedade. Haja vista que, não tendo cura aquele mal, ele era altamente transmissível. E a Bíblia diz que aqueles 10 leprosos que estavam isolados em algum lugar nas montanhas, eles escutam, eles ouvem falar de Jesus. E meus amados irmãos, esse ouvir falar de Jesus é algo tremendo. Poucos dias atrás, se eu não me engano, domingo passado, nós falamos exatamente sobre algo importantíssimo do ouvir falar de Jesus, quando nós falamos sobre Zaqueu. Lembram? Domingo, no sermão de domingo, falamos sobre isso. Onde Zaqueu ouve falar de Jesus, ele logo encheu o seu coração de vontade, de desejo de conhecer esse homem. Que homem é esse? Quero vê-lo. E ao ver Jesus, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Agora passou a ser uma pessoa completamente transformada pelo poder de Deus e passou a ser grato ao Senhor por toda a sua vida. A gratidão, queridos, é algo muito importante para a vida humana. E Deus gosta que nós sejamos gratos a Ele. Pois bem, aqueles 10 leprosos então ouvem falar de Jesus e vão então procurá-lo. Olha, se nós encontrarmos com este homem, dizem que ele faz milagre, diz que ele tem poder. Quem sabe se nós não ficaremos bons? E foram. E a Bíblia diz, queridos, que eles encontraram com Jesus. E ao se encontrarem com Jesus, aconteceu exatamente aquilo que eles imaginavam que pudesse acontecer. Foram todos os 10 curados daquela lepra. Ficaram sãos. O engraçado é que eles se encontram com Jesus, pedem a cura e imediatamente não são curados. O Senhor manda que eles se apresentem ao sacerdote. E ao chegarem ao sacerdote, irmãos, simplesmente aquela lepra desaparece. Ficam eles sãos, com peles igual a de criança. E o texto que narra esse episódio diz que daqueles 10 homens que foram agraciados pela graça de Deus derramada sobre as suas vidas, com a cura daquele mal incurável, a Bíblia diz que apenas um, escutem bem, apenas um daqueles 10 retornaram para agradecer. Então vejam que a gratidão não é coisa fácil. Não é coisa fácil. É algo bom,
mas que muitas vezes, lamentavelmente, ela não é praticada no dia a dia. O que é gratidão? O que é gratidão? Vejam vocês, queridos, que a gratidão não é um se sentir em dívida. A gratidão não é algo que eu recebi, eu preciso dar alguma coisa em troca. Não, senhor, gratidão não é isso. Há muitas pessoas que têm esse sentimento, que a gratidão, para eu receber alguma coisa, eu preciso fazer algo para retribuir. Esse sentido equivocado de gratidão não é a gratidão que Deus espera, que Deus requer daqueles com quem Ele faz prodígios e maravilha. Gratidão não é um devedor de favor. O egocentrismo é que gera esse sentimento de devedor. Esse sentimento, gente, irmãos e irmãs, está completamente equivocado. Esse sentimento negativo de dever a alguém que prestou-lhe um favor, isso é algo completamente equivocado. A verdadeira gratidão, queridos, ela passa por 3 caminhos muito importantes. A verdadeira gratidão é aquela que está baseada, primeiro, no amor. A gratidão é algo que está baseado, segundo, na amizade, e terceiro, na felicidade. Amor, amizade e felicidade é um tripé que sustenta esse sentimento que nasce no coração daqueles que são abençoados por Deus. Gratidão passa por esses caminhos. Por exemplo, quando você vai ao aniversário de alguém por ter sido convidado, o sentimento, se você vai porque ele foi para o seu aniversário, esse sentimento é de dívida. É de dívida. Eu não vou para o aniversário de alguém porque ele veio para o meu. Não. Eu sinto alegria quando alguém me convida para ir ao seu aniversário, simplesmente pelo fato de que eu sou grato por ter sido convidado por aquela pessoa que é minha amiga. Isso é um sentimento de gratidão e não de dívida. Portanto, meus queridos irmãos, gratidão é algo muito diferente do que aquilo que a gente imagina para as nossas vidas. Muito mais importante do que você pode imaginar. Os estudiosos têm afirmado que as pessoas gratas, olha bem a importância da gratidão para a minha e para a sua vida. Isso são estudos de pesquisas e pessoas que analisam fatos reais. E os estudiosos têm afirmado que as pessoas gratas, elas são beneficiadas. Elas são alvo de várias coisas positivas nas suas vidas. Por exemplo, diz os estudiosos, as pessoas gratas, elas são menos ansiosas. Pense numa coisa ruim, a ansiedade. E as pessoas gratas, elas são menos ansiosas. As pessoas gratas, dizem os pesquisadores, dormem melhor. As pessoas gratas tendem a serem menos agressivas, tratam melhor seus cônjuges, seus irmãos na igreja, certamente, são menos depressivas e até, diz os pesquisadores, têm uma saúde melhor. Olha que coisa interessante.
Isso tudo advém. Isso tudo é possível quando você é uma pessoa grata em tudo e por tudo que lhe acontece. E a grande pergunta que você podia fazer nesta noite: pastor, se a gratidão é tão bom assim como o senhor está relatando, e eu afirmo que é, e você insiste, mas por quê? Muitos não são gratos, já que isto é algo tão importante para nossas vidas. Deixa eu dizer para você rapidamente, em poucas palavras, algumas barreiras que impedem as pessoas de serem gratas por aquilo que recebem. Em primeiro lugar, o primeiro obstáculo de alguém ser grato é exatamente o mal que o ser humano padece, do egocentrismo, que nada mais é do que a tendência de manter-se no centro das atenções, de desejar ser o melhor. As pessoas vivem numa disputa constante. Disputas que observamos em todas as áreas sociais, seja no trabalho, seja em casa e até mesmo na igreja. Há uma disputa. E isso impede muitas vezes das pessoas externarem esse sentimento de gratidão. Egocentrismo é uma das causas pelas quais as pessoas muitas vezes não externalizam, não demonstram serem gratas. Egocentrismo. Em segundo lugar, queridos, outro obstáculo é a ótica humana nossa. A nossa ótica corrompida, que foi pela maldade, ela muitas vezes impede de que nós, seres humanos, externalizamos a gratidão por aquilo que nós recebemos. E quando encontramos indivíduos com a necessidade de valorizar as mazelas do outro para se sentirem melhor, esses, por sua vez, tendem a ter dificuldade do reconhecimento de serem gratos. Lamentavelmente, queridos, essa ótica humana, deformada pela maldade que recai sobre a humanidade, leva as pessoas, lamentavelmente, a esse sentimento de ingratidão. Muitas vezes, queridos, nós identificamos isto dentro da própria palavra de Deus, com relatos de pessoas que foram ingratas com o próprio Deus. Quando você abre a sua Bíblia, no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, você vai se deparar com esse terceiro motivo da falta de gratidão, que é exatamente a ingratidão, narrada pelo escritor de Êxodo, onde ele apresenta um dos motivos terríveis que caracteriza essa ingratidão, é exatamente a murmuração. Murmuração é o oposto da gratidão. O murmurar, queridos, normalmente não consegue enxergar um ponto positivo nos outros.
O murmurador, queridos, ao contrário, é aquela pessoa especialista em procurar defeitos nos outros. Nele, não. Mas em tudo ele encontra defeito. É defeito na igreja, é defeito no louvor, é defeito na pregação, é defeito na entrada da igreja, é defeito no portão, é defeito em tudo, menos nele. Menos nele. Queridos, lamentavelmente para o murmurador, se você foi bom a vida inteira e você falhar uma única vez, você não presta para nada. Essa é a visão absurda que domina o murmurador, o ingrato. O ingrato. Que muitas vezes, queridos, são abraçados, que muitas vezes são acolhidos. E nós, como pastores, eu tenho dito isso várias vezes, e repito, conosco acontece muito na nossa missão pastoral, mas essa é a nossa missão. Relatando apenas para você ter ideia de como é que é o ser humano. O ser humano é mau, ingrato, murmurador, mau caráter mesmo, muitas vezes. Quantas vezes, queridos, pessoas que chegam à casa do Senhor acabadas, quebradas, toda arrebentada espiritualmente, e a gente, com muito carinho, põe nos braços, acalenta, põe azeite em suas feridas, a pessoa sara, e quando você menos espera, agem exatamente como agiu o povo de Israel no livro que citamos no Êxodo, em que saíram do Egito, onde eram oprimidos, maltratados, sofridos, e agora estão sendo cuidados por Deus e não lhes faltava nada. Nada. Deus provia o alimento do céu. Deus provia o calor na hora de frio do céu. Deus provia o frio na hora do calor do céu. E ainda assim, amados irmãos e irmãs, aquele povo murmurava contra Deus. O escritor do Êxodo, no capítulo 16, versículo 8, ele diz que a murmuração dos homens são contra Deus. Deus. Meus amados irmãos, essa é o lado negativo. Porque, sendo tão bom que é a graça, as pessoas são tão ingratas. Maldade que habita no coração humano, lamentavelmente leva a essa circunstância. A esta circunstância. Mas, vamos lhe ensinar nesta noite, em nome de Jesus, como ter, já que é tão importante, como ter uma vida de gratidão. E nessas lições você vai entender porque que muitas vezes você não é abençoado. Exatamente pelo fato de você ser um ingrato. Ingrato. Vejamos como ter uma vida de gratidão. Para que você possa entender isso
para que você possa então aprender como ser uma pessoa grata e consequentemente agradável a Deus. Você precisa entender que a gratidão, ela passa por dois caminhos. Dois caminhos. Para que seja algo completo. Primeiro, você precisa ser grato a Deus. Segundo, você precisa ser grato às pessoas. Pastor, não basta ser grato a Deus. Meus amados irmãos, deixe eu lhe dizer algo muito importante para minha e para a sua vida espiritual. A Bíblia diz, meus amados irmãos, a Bíblia relata que o Senhor Jesus, quando foi questionado pelos fariseus, os escribas, aqueles que procuravam alguma falha em Jesus e nunca encontraram, porque ele é perfeito, o interrogaram, perguntando ao Senhor qual era o maior mandamento. E o Senhor relata para eles: olha, o maior mandamento é esse. E o Senhor pega a lei de Moisés que eles conheciam, e o Senhor resume aquela lei de 10 mandamentos em apenas 2. Olha só, 2 mandamentos. Ama o seu Deus sobre todas as coisas. Agradeça a Deus. Segundo, o próximo como a ti mesmo. Agradeça as pessoas. Agradeça ao seu próximo algo que você tenha recebido. Algo que você tenha recebido. Isto é muito importante. Isso é muito relevante para as nossas vidas espirituais. Ser gratos, primeiro a Deus. Primeiro a Deus. Como eu sou grato a Deus? Vamos ver 3 aspectos da gratidão a Deus. Primeiro, a gratidão é um ato de fé. A gratidão é um ato de fé. O leproso que voltou para agradecer o Senhor, ele não só recebeu a cura física ao ser livre daquela lepra, mas o Senhor entrou no seu coração e numa atitude de fé. Veja bem que os outros foram curados, mas não voltaram para agradecer. Mas este, numa atitude de fé, ele recebe a cura e volta pelo mesmo caminho, encontra-se com o Mestre e o agradece. E é grato pelo que Deus fez com ele. Gratidão, queridos, é um ato de fé. Em segundo lugar, gratidão nas provações. Você precisa ser grato na hora da angústia, ser grato na hora da dor. Pastor, ser grato com a felicidade é muito bom, ser grato com a bênção é maravilhosa. Pois bem, deixa eu dizer uma coisa. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago diz: amados irmãos, se alegrem por passardes por provações. Tiago 1 e 2. Motivo de alegria por passardes por provações.
Isto, irmãos, agrada ao coração de Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses capítulo 15, versículo 18, ele diz: em tudo, olhe bem, em tudo sejam gratos. Em tudo dai graças. Tudo, inclusive nas tribulações, nas provações. Então, é a graça um ato que agrada a Deus. Apóstolo São Paulo, quando escreveu isto aos Tessalonicenses, ele o fez com conhecimento de causa. E você não pode passar na cara do apóstolo. É muito fácil você ensinar isso. É muito fácil você dizer isto. Eu quero ver você passar. Paulo passou. A Bíblia diz, queridos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, que Paulo e Silas, depois de serem açoitados, depois de serem martirizados por açoites, são jogados dentro do cárcere. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento de dor, de angústia, de provação, de luta, de dificuldade, a Bíblia diz, irmãos, que Paulo e Silas adoravam enquanto estavam encarcerados naquela cadeia. Sabe o que é isso, queridos? Dá graça em tudo. Dá graça não somente na alegria, dá graça não somente quando recebe a bênção, mas dá graça em tudo, porque Deus está no céu para abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Em terceiro lugar, queridos, em relação a ser grato a Deus, nós temos que ser grato depois da vitória. Tem pessoas, irmãos, que lamentavelmente, nem quando são agraciados, nem quando recebem as bênçãos de Deus, elas voltam para agradecer. Elas vão para a igreja para dar testemunho. Elas conseguem lembrar da bênção. Misericórdia, a Bíblia diz, irmãos, e recomenda que nós devemos ser gratos a Deus em tudo, especialmente depois da graça recebida. Temos que ser gratos ao Senhor. Temos que voltar para agradecer. A Bíblia diz, irmãos, que depois da grande batalha para enfrentar as águas do Mar Vermelho, quando estava o povo de Deus diante daquela luta, o mar à sua frente, atrás o exército de Faraó, e naquela luta travada com o mar, a Bíblia diz que pela fé, Moisés fala às águas, e as águas se abrem. O povo de Israel passa a pé enxuto. E quando o exército de Faraó entra atrás do povo de Israel, o mar fecha e o povo sai do outro lado sã e salvo, e o exército de Faraó perece. A Bíblia diz que ao vencer essa proeza, vencer as águas torrentes do Mar Vermelho, a Bíblia diz, queridos, que Miriam adorou o Senhor com cânticos de agradecimento, de gratidão pelo grande milagre operado por Deus de abrir o Mar Vermelho e eles passarem a pé enxuto. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão pela vitória, gratidão pela bênção recebida. Esse é o primeiro aspecto da gratidão. Gratidão como ato de fé,
Gratidão nas provações e gratidão depois da vitória. Em segundo lugar, segundo aspecto da gratidão, gratidão com as pessoas. Gratidão com as pessoas. Meus amados irmãos, a gratidão àqueles que nos ajudam ou nos ajudaram é algo importantíssimo. Você precisa entender, irmãos, que muitas vezes nós somos alvo da graça de Deus, sim. Mas a graça de Deus muitas vezes, meus irmãos, ela vem sobre nós porque alguém intercedeu, alguém pediu. E esse culto, nós estamos nesta noite falando sobre esse assunto, gratidão, porque nós somos gratos a Deus por tudo aquilo, que Ele tem feito, que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda vai fazer na vida de cada um de nós. Temos que ser gratos às pessoas por aquilo que elas fazem por nós. Gratidão, queridos, é algo para a gente plantar. Os estudos comprovam, queridos, que as pessoas que foram ajudadas tendem a ser mais gratas, a serem mais gratas e mais dispostas a ajudar. Se você tem sido alvo da graça de Deus, queridos, seja grato a Ele. Se alguém lhe ajudou em alguma coisa, seja grato a esse alguém. Porque isto agrada ao coração de Deus. E a pergunta é: você tem sido grato a Deus? Você tem realmente sido aberto o seu coração para agradecer as bondades que Deus tem feito sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, sobre a sua família? Tem sido? Se não, querido, você tem a oportunidade nesta noite de ser grato a Ele. Você tem a oportunidade nesta noite de abrir o seu coração e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. E mesmo sem merecer, o Senhor continua fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou sua gratidão é do tipo que só pede e nunca volta para agradecer, está igual aqueles 9 leprosos? Ou você é alguém que não agradece porque você quer a glória para você? É assim? Não funciona, querido, porque a glória é dele. Apenas nós somos instrumentos de intercessão. Apenas nós somos vasos que o Senhor usa para fazer o que Ele apraz nas nossas vidas e daqueles com quem nós temos intercedido ao Senhor pela vida delas. Precisamos ser do tipo que agradece por tudo que o Senhor faz, tudo. Paulo, aos Tessalonicenses 5,18, dai graças em tudo. Graças em tudo. Adore sempre ao Senhor. Abra o seu coração e não permita que o desprezo, que a ingratidão tome conta de você, mas em nome de Jesus, seja grato a Deus. Nesta noite, queridos, nós queremos agradecer. Primeiro a Deus. Primeiro a Deus. O Senhor dos senhores. Aquele que tudo pode. Aquele que tudo faz. Quando nós clamamos por Ele, ou nós pedimos por socorro. A Bíblia diz, irmãos, que pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei e abre-se-á.
Para concluir, a gratidão dessa noite. Eu quero, do mais profundo da minha alma e do meu coração, agradecer à Igreja do Senhor. Há mais ou menos 15 dias, um mês atrás, se não me engano, acho que um mês atrás, nós clamamos, fizemos um clamor na Igreja do Senhor. Vocês devem recordar, onde eu pedi encarecidamente à igreja que orasse. Um dia, era uma terça-feira, eu cheguei muito angustiado no culto, muito angustiado. Ao me dirigir até o consultório do médico que me atende há quase 20 anos, cardiologista, e como eu faço todo ano, esse ano não foi diferente, Nós fomos, final de janeiro, foi exatamente um mês isso, mais de um mês, finalzinho de janeiro, é quando eu sempre faço o meu check-up com a minha esposa, e nós fomos até o nosso cardiologista. Quando chegamos lá, querido, fomos surpreendidos com a informação que não estava atendendo, porque estava acometido do coronavírus e estava na UTI há quase 15 dias. Irmãos, a partir daquele momento, nós chegamos na igreja e pedimos encarecidamente aos irmãos e às irmãs do círculo de oração. Fizemos um clamor naquela noite, entregando aquele médico nas mãos do Senhor. E as notícias, irmãos, iam a cada dia, piorou, foi entubado, pegou outra coisa. Irmãos, era uma situação difícil e eu ficava lá. Cada culto que eu chegava, irmãos, orem, continue orando. Só um milagre. Depois de 15 dias nós orávamos. Eu sempre pedindo notícias. Quando eu ligo um dia, a pessoa me disse: olha, ele pegou agora uma bactéria e piorou muito. Eu digo: Deus tenha misericórdia. Irmãos, e as orações continuaram. E nesta noite eu estou aqui para agradecer a sua oração. Agradecer a Deus e as pessoas que juntas conosco nos apegamos à fé do nosso Deus e clamamos por aquele homem. Pois, amados irmãos, para a glória do nome de Jesus, para a glória dele, o Senhor Todo-Poderoso, esta semana, semana passada, sábado, aquele médico saiu da UTI. Aquele médico está curado do coronavírus. Aquele médico, uma das alegrias que eu tive nesse final de semana, apesar desse tumulto de tantas pessoas contaminadas, e a gente fica um tanto quanto doída em casa sem poder fazer muita coisa, eu tive o prazer de receber um vídeo no sábado, onde aquele médico estava saindo do hospital e indo para a sua casa, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Obrigado, Deus. Obrigado, os irmãos, que Deus ouviu o nosso clamor, ouviu a nossa súplica, e aquele homem agora está na sua casa, se recuperando dos traumas provocados por essa doença infeliz. Graças a Deus, Deus poupou a vida daquele homem. E agora vamos continuar orando para que ele logo possa estar restabelecido completamente, porque foram muitos traumas, irmãos. 2 meses numa UTI, mais de um mês entubado, querido, só um milagre de Deus, para que este homem pudesse ser restaurado, se recuperar e se deixar aquele leito. Que Deus abençoe a sua oração, que o Senhor continue nos abençoando nesse momento difíceis. Vamos orar agradecendo ao Senhor, para que Ele possa continuar, e Ele pode fazer isso,
Ele pode e vai fazer, abençoando as nossas vidas, dos nossos irmãos que continuam ainda se convalescendo desta doença, mas o Senhor vai restabelecê-los completamente em nome de Jesus. Essa é a nossa gratidão a Deus por todos que o Senhor tem poupado e está poupando desse vírus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo conosco, mesmo sem sermos merecedores, mas pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, o Senhor tem escutado a nossa súplica. Continua, Senhor, ouvindo as nossas orações. Continua, Senhor, respondendo as nossas petições. Ó Deus, obrigado pela vida daquele médico que o Senhor poupou. Obrigado, Jesus, pelas vidas dos Teus filhos na Tua igreja que o Senhor tem poupado. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado desse mal. Em nome de Jesus, continua, Senhor, abençoando, restaurando completamente os meus irmãos e as minhas irmãs que ainda estão sofrendo. Em nome de Jesus, visita agora os que estão nas suas casas, os que estão nos leitos internados. Deus, em nome de Jesus, entre, Senhor, com providência, porque os continuamos crendo. O Deus que servimos é o Deus que pode todas as coisas. Senhor, vá agora e estabeleça a saúde dos meus irmãos, das minhas irmãs, para a glória do nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as comunhões e consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até domingo com o nosso culto de louvor em nome de Jesus. Amém e